Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Raiz da Liberdade, o podcast aqui do Novo Jovem, que é jovens falando para jovens e assuntos jovens, assuntos de política, assuntos do nosso Brasil, assuntos de Mato Grosso também. Hoje o nosso tema principal aqui é princípios acima de poder. Hoje também, aqui ao meu lado, está a Maria, mais nova integrante do Novo Jovem. Maria, se apresenta para o pessoal te conhecer de uma vez por todas. Oi, gente, tudo bem? Prazer em conhecer todos aqui, né? Já conhecia, na verdade, mas agora é o nosso primeiro podcast. Eu me chamo Maria Eduarda, sou engenheira, acabei de me formar. Estou ingressando aqui no partido, num ramo mais de liberdade e tradição, com nossa diretoria. E gosto bastante desse assunto de tanto liberdade, religiosidade. Então, quero fazer várias perguntas interessantes aqui a respeito da iniciativa privada, nossas diretrizes, nossos pilares, até para ter um guia, né? Somos jovens, queremos também de conceitos e princípios na nossa vida pessoal, nossa vida profissional. E nada melhor com o nosso convidado aqui para nos elucidar um pouco e nos guiar nesse caminho, tanto no nosso partido, né, para ajudar a gente no partido, quanto na nossa vida. Agora resta saber, o pessoal de casa ainda não sabe quem que é o nosso convidado de hoje. Resta saber se ele está preparado para receber as perguntas dos jovens aqui. A gente tem já uma seleção aqui. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Obras de Cuiabá, também do Partido Novo, Reginaldo Teixeira. Seja bem-vindo, Reginaldo. Se apresenta aqui para a gente, para a galera que não te conhece, saber quem é Reginaldo Teixeira. Faz uma breve introdução da sua história para a gente, por favor. Olá, muito feliz de estar aqui neste momento com vocês. Aceitei o convite, fiquei feliz quando se trata de falar com jovens, né? Vocês são jovens, jovens vindo para a política, isso é muito importante. Bom, meu nome é Reginaldo Teixeira, vim para o Partido Novo no ano de 2023. Eu sou da iniciativa privada e o objetivo de vir participar efetivamente da política foi por estar indignado com muitas coisas que estão acontecendo em nosso país, no estado, no município, onde pessoas se perpetuam no poder e com muitos privilégios. São pessoas que é muito cara para a população e entrega muito pouco resultado efetivo que venha trazer qualidade de vida para as pessoas. Então foi com esse intuito que nós procuramos a conhecer o Partido Novo em 2023, viemos para o Partido Novo para mostrar o diferente, que as pessoas possam entender que há uma necessidade efetiva de participar da política. E nada como os jovens que serão o futuro do nosso país, do nosso município, do nosso estado. Então, é importantíssimo os jovens participarem da política. É o brinco que já é o presente. Brinco não, né? O jovem já tá no presente, já é o presente e visando o futuro, né? Sim, o nosso tema aqui é princípios acima do poder. Princípios se adquire na adolescência, criança e adolescente, então é algo que a gente já tem que ter agora para um futuro melhor, né? É verdade. Reginaldo, que leva alguém a querer o Partido Novo? Especialmente você também, o que você viu no Partido Novo? Porque no início falou-se muito que o Novo veio para ser algo diferente. Continua assim? Fala pra gente. Continua assim. O Partido Novo foi constituído no ano de 2015, está completando aí 11 anos de existência depois do seu registro. É um partido que defende a liberdade individual das pessoas, o liberalismo econômico. É um partido liberal de fato, de direita, porque ele defende o empreendedor, as pessoas que querem empreender. Isso eu aprendi lá atrás com o meu avô, inclusive, quando criança, que a gente precisa trabalhar para cuidar da gente, precisa sobreviver e a gente tem que trabalhar para isso. Nunca podemos pensar em viver através ou às custas de outras pessoas. E o Partido Novo defende, então, no momento em que eu estudei o estatuto, eu entendi o partido, me identifiquei, filiei, fui pré-candidato a prefeito em Cuiabá, né, fizemos a coligação com o PL,
Hoje estou na administração do prefeito Abílio, mas a gente é oriundo da iniciativa privada. Então há uma diferença muito grande. Só que a gente entende que o Estado ele é um arrecadador de recursos, ele é tirador de recursos das pessoas e devolve muito pouco para o cidadão em qualidade de vida. Então, o Partido Novo entende que o Estado ele é pesado, que precisa ser otimizado de certa forma para que essa conta fique mais barata para o cidadão. Hoje, você arrecada mais de 3 tri no Brasil e você entende que o que entregam é muito pouco. Se você analisar hoje o país como um todo, você vê que é um arrecadador de imposto, tira recurso do cidadão e entrega quase nada. As obras de infraestrutura no Brasil e de melhorias são muito poucas hoje nesse momento, e é isso que o Novo defende, que seja cortado os privilégios, né, Foi dos fechado políticos. esse último ano foi fechado em déficit, né? Exatamente, que seja cortado os privilégios, que diminui a carga da máquina pública, que ela seja mais leve para o cidadão e que incentive o empreendedorismo e que as pessoas aprendam a empreender, trabalhar e cuidar da sua própria vida. Agora imagina, se você tem seu filho, você já cuida dele um tempo até ficar adulto. Você pensou, você cuidar de um filho de uma outra pessoa que você nunca viu? Então, muitas vezes é o que o Estado propõe. Ele propõe que alguns trabalhem e outros não. Então, a gente precisa pensar nisso e os jovens que estão entrando, ingressando na política, né, que querem participar da política, e acho que isso é muito importante, têm que pensar no liberalismo, principalmente liberalismo econômico, e que o governo tem que trabalhar para reduzir impostos, para que os empresários possam crescer e outros empresários novos virão. Então, quanto mais empresários, mais pessoas empreendendo no país, o país fica melhor. E o poder público tem que cuidar daquilo que é necessário de fato. Trabalhar ali na questão social para quem precisa, né, dar o apoio às pessoas que precisam de fato e colocar ela num caminho para seguir adiante. E hoje a gente não vê o nosso país nesse caminho. A gente não vê um debate, nem a nível de município, de estado ou de país, na questão do empreendedorismo. Pelo menos eu não vejo e não acompanho isso todos os dias no meio de comunicação e nas redes aí de WhatsApp e Instagram. A gente precisa partir do princípio que o Estado tem que ser menor, o liberalismo econômico tem que acontecer e a liberdade individual das pessoas. E deixar que a justiça faça de fato o papel dela. Hoje existe muitas pessoas falando muitas coisas, e é executivo, legislativo, judiciário, e um usurpando o poder do outro, que não é a atribuição dele. Então a gente precisa acreditar no nosso país, defender a democracia como sempre, mas entender que as pessoas precisam trabalhar e empreender para crescer e melhorar suas vidas. Maravilha. Secretário, você falou que foi pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Inclusive, eu passei a te seguir no Instagram nesse período que você estava gravando alguns vídeos de divulgação, indo na rua tampando buraco com cimento. Eu lembro desse vídeo na minha memória aqui, que ele pegou, acho que foi um cimento pronto, algo assim, e tampou um buraco mostrando ali como deveria ser. Hoje, você está na Secretaria de Obras de Cuiabá. Eu gostaria de saber como está sendo esse momento. Você traz os princípios do Novo também, está aplicando na prefeitura hoje, e se isso é uma realidade na nossa cidade aqui em Cuiabá. Eu sempre tento falar muito dos princípios do Novo, porque a gente entende, por exemplo, Cuiabá é uma cidade que ela está em crescimento, a gente sabe de muitos investimentos que irão chegar em Cuiabá, mas você não vê os debates necessários para colocar a cidade ao médio prazo, trazendo qualidade de vida de fato para as pessoas. Então você percebe que tem um problema no lixo da cidade, né, que hoje a coleta ela não é boa. Nós temos aterros sanitários que não é o ideal para a nossa capital. Nós temos a zeladoria da cidade com muita dificuldade de manter a limpeza. Nós temos problema na iluminação pública. Nós temos problemas na malha viária, que hoje malhas viárias antigas com muitos problemas, um tapa-buraco. E nós temos uma prefeitura que ainda tem muitas dívidas que vem carregando ao longo dos anos. Então, é uma série de dificuldades que tem hoje a administração no município de Cuiabá,
na saúde e educação, que precisa se olhar o conjunto de coisas que a prefeitura administra para poder ir implementando as melhorias de fato que o município necessita. Na Secretaria de Obras, a gente tem sempre discutido aí com os vereadores, com os empresários, com todos que a gente consegue chegar, com os deputados, no sentido de eles entender que nós passamos aqui na Terra por um período, nós não ficamos aqui. E que a gente precisa aqui, de fato, é qualidade de vida. Porque nós entendemos que as pessoas estão pensando muito no imediato, no agora. Eu preciso resolver agora, eu tenho que resolver a minha vida agora. Só que nós temos filhos, temos os netos, tem os mais jovens que estão vindo, então a gente precisa pensar que nós precisamos planejar uma cidade não só agora, mas também para o futuro. E o que é implementado e estudado agora, ele pode ser sendo executado no futuro por outros gestores que virão. Né? Nós temos um exemplo claro que tem acontecido no próprio Partido Novo. Nós temos o Adriano Silva, prefeito de Joinville, que é exemplo de prefeito a nível de Brasil hoje, né? Nos melhores, ganhou praticamente todos os prêmios. Nós temos o governador de Minas, Romeu Zema, que fez uma administração brilhante, sem usar ali muitos privilégios, sem ter muitas regalias e mordomias do poder público. Então, isso tem que ser levado para o Brasil, tem que ser um exemplo para as pessoas, para os jovens principalmente, para que eles vistam a camisa e defendam isso, né? Nós entendemos, né, dentro do Partido Novo, dentro dos princípios que a gente tem visto, e é o que nós acreditamos, que a gente tem que trabalhar para poder melhorar. A gente não pode ficar pensando em carregar recurso de outras pessoas. Eu sempre digo o seguinte, que o recurso público ele é de todos, e ele tem que entregar qualidade de vida para todos, não para alguns, como acontece. Se você analisar a despesa que tem o Congresso Nacional hoje, a despesa que tem o nosso judiciário brasileiro, a despesa que tem o executivo hoje com os cargos e ministérios que tem, é incabível, é inaceitável. Você vê países de primeiro mundo, que às vezes é maior que o Brasil, e tem condições financeiras bem melhor do que o Brasil, que é administrado com a carga bem menor que existe hoje no nosso país. O nosso país é um país que tem dificuldades. É um país grande, muito rico, mas mal administrado. Então o país, muitas vezes o pessoal da esquerda que fica aí alegando um monte de coisa, e quando acontece os problemas do lado da esquerda e eles nem criticam, eu acho que deveria ser honesto e criticar, né, eles defendem o assistencialismo e os privilégios para alguns, e é o que nós combatemos e acreditamos. Eu disse agora na entrevista que eu aprendi muito com meu avô, eu comecei a trabalhar aos 6 anos de idade, então aprendi com ele. E dizer aqui que ele não sabia nem ensinar o nome. Era um mineiro que empreendeu, veio das lavouras de café e conseguiu ter um patrimônio. E passou isso para os netos, passou isso para os filhos. Ele é aqui de Mato Grosso? Não, é mineiro, de Minas Gerais, de Amoréis. Isso. Então, eu aprendi o seguinte, olha, nós precisamos trabalhar, nós não precisamos arrumar inimigos, nós precisamos empreender, precisamos crescer trabalhando. E o meu avô aprendeu o seguinte, nós temos que pensar para o futuro. Nós temos que trabalhar agora, nós temos que pensar no que precisamos agora, mas temos que planejar para o futuro. O que queremos? Eu lembro que, uma época, ele comprou uma propriedade em Rondônia, aí para lá, antes de ir para Rondônia, ele já sabia o que ele queria fazer. Montar madeireira, fazer aquilo outro. Então, a gente tem que ter um planejamento. Tudo passa por um estudo. Até uma pequena casa que você vai fazer, você tem que estudar e ver o que vai fazer. E o que acontece no Brasil hoje é que lançam programas, muitas vezes, que não traz resultado. Então você tem hoje um sistema único de saúde que é considerado um dos melhores do mundo, mas virou um sistema que gera muita corrupção. Ele é mal administrado, não entrega a qualidade que ele prega para a população e o custo dele é muito alto. As pessoas não olham para isso, usam o sistema, mas não olham o custo que ele está causando, né? Então você precisa não só a saúde, mas também na parte educacional. Você não vê um diálogo grande hoje no sistema educacional para melhorar a nossa qualidade de estudo no ensino público. E você vê que quem está estudando no público, ele não consegue concorrer com quem está estudando na iniciativa privada. E dizer que o custo de um aluno público, ele é praticamente o mesmo custo que um pai paga na iniciativa privada.
Às vezes o pai não está pagando direto, mas os impostos estão sendo consumidos na mesma proporção. Então, se pensasse em algum modelo um pouco diferente, não é para acabar com o que tem, mas gradativamente ir melhorando um sistema desse, você teria educação de melhor qualidade. E aí eu tenho um exemplo. Muitas vezes eu vejo falar em muitos meios de comunicação que a educação no Ceará ela é considerada uma das melhores no país. Mas lá não é porque lá tem gente mais inteligente do que os outros lugares, não. Lá tem um instituto que se chama Ayrton Senna, que está em Sobral. Por ali já passou mais de 36 milhões de alunos. É muito aluno. Então, são exemplos a ser seguidos. Muitas coisas no Brasil, você não precisa criar mais, já existem. É só implementar. Então, você tem cidades inteligentes que têm iluminação pública de ótima qualidade, que está funcionando super bem, que pode ser aplicada, por exemplo, em Cuiabá. Você tem coleta de resíduos em capitais no Brasil que pode ser copiado aqui. Então, falta muitas vezes vontade política do conjunto como um todo, que envolve tudo, né, para poder trazer essas melhorias que a população precisa. E é isso que o Partido Novo defende. O Partido Novo defende que os recursos públicos sejam bem administrados, que os privilégios sejam cortados e que ele faça entregas reais para a população, que venha ali trazer qualidade de vida para as pessoas. E é por isso que eu defendo o Partido Novo hoje, estou no Partido Novo e vou continuar, talvez não como candidato, mas vou ser um defensor do partido e vou ajudar nas formações de chapas, no que for preciso, para que a gente possa construir um país melhor no futuro. Eu queria falar um pouco a respeito engrenar duas coisas. Essa questão dos benefícios, porque o que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas não percebem que um auxílio, um benefício que é dado, um apoio do governo, você mede a eficiência de acordo com a quantidade de pessoas que deixam de precisar desse benefício, e não a quantidade de pessoas que entram para recebê-lo. As pessoas acabam ficando um pouco acomodadas recebendo e não buscam sair dele, que é o objetivo. E o Estado vai abraçando cada vez mais pessoas, gastando mais, aumentando a arrecadação para poder dar conta de tudo isso, e a gente está pagando pelo próprio benefício que as próprias pessoas estão recebendo. Então, nesse sentido, uma das maiores críticas que é feita, né, a análise, é que falta técnicos no setor público justamente para enxergar e trazer soluções que são mais enxutas, que não fique dependendo de tantas pessoas sendo cabide e tudo mais. Como você analisa o setor público, você trabalhando como secretário de infraestrutura, que é um setor extremamente técnico, né, exato, e sendo empresário, podendo estar nesses dois mundos e trabalhando num setor que tem tanta exatidão, vamos dizer? Dizer para você o seguinte, o poder público, meio que em geral, ele é ineficiente, só gera despesa. Se você analisar o serviço, todos os serviços públicos eles não são entregues com boas qualidades. São em poucos lugares que existe uma qualidade melhor, e quando você vê até assusta, né? Porque praticamente não vê. Então dizer que o Estado, na realidade, ele é um arrecadador de recurso, não entrega praticamente nada, a despesa é muito alta. Então, os jovens que estão hoje ingressando na política, e a gente convida os jovens a vir mesmo firme participar da política, que eles entendam que o Estado ele é um arrecadador de recursos, ele é um cobrador efetivo do cidadão. Entrega muito pouco de volta daquilo que recebe. Boa parte fica envolvido no meio do caminho em corrupção e outras coisas mais, provocando mortes e tudo mais. E muitos políticos que estão hoje no nosso país não têm mais nada para entregar. Para começar pelo nosso presidente da República, com 80 anos de idade, a vida inteira praticamente no poder público, não tem mais nada para entregar para o país. As pessoas precisam enxergar isso, analisar o perfil da pessoa que está lá à frente para comandar o país, o município, o estado, qual é o currículo dessa pessoa, o que é que ela já fez de bom,
se ela já administrou alguma coisa, se ela tem condições de cuidar do seu dinheiro. Porque, na realidade, é o seu dinheiro que está lá. Então, dizer para você o seguinte, olha, administrar uma capital igual Cuiabá, a Secretaria de Obras, é um desafio enorme, porque não tem, ela não tem equipamentos adequados hoje para executar os trabalhos que a cidade precisa, não tem equipe técnica suficiente, então acaba vivendo de terceirização de serviço. Então, olha, veja bem, você tem uma prefeitura, você tem as secretarias, você tem o Estado, você tem a União. O Estado de Mato Grosso, por exemplo, o que o Estado tem hoje de efetivo para poder ajudar o Estado de Mato Grosso? O Estado de Mato Grosso está vivendo hoje de quê? De terceirização e concessões. O Estado não executa nada. Ele contrata, ele terceiriza. Então, todo o poder público a nível do Brasil, ele está partindo para isso. Por quê? Pela dificuldade que você tem de montar a estrutura, a dificuldade na mão de obra qualificada, a dificuldade nos níveis salariais que na iniciativa privada são maiores do que na pública, você tem problema de corrupção dentro da instituição pública, quando você começa a aumentar a máquina, criar equipe e tudo mais, começa a criar corrupção também dentro do poder público. Então, o caminho está sendo o quê? Terceirização. Então, se já existe uma terceirização de mão de obra, de serviços e tudo mais que acontece, por que não conceder alguns serviços que possa tirar a carga do poder público e ele custar menos para o cidadão, né? Então a gente precisa pensar em mecanismo para que o município, o Estado e a União fica mais leve e deixar a iniciativa privada a conduzir e o governo não atrapalhar. O governo trabalhar na redução de impostos e dizer, estou aqui para te dar apoio cidadão em geral, para que vocês cresçam e tenham qualidade de vida. Por quê? Porque eu sou um governo que só sei arrecadar imposto e gastar. É só isso que o governo faz. Gente, você mora em um condomínio chique em Cuiabá, por exemplo, eu moro em condomínio, e você paga o condomínio todos os meses. Você já paga todos os impostos que o país precisa, você já paga todos os impostos, aí você não tem saúde, nem educação e nem segurança. Aí você tem que mudar para um condomínio, pagar mais uma taxa de condomínio para você ter a sensação de segurança na sua casa. Sim. Só que dentro do condomínio, você está cuidando daquele caixa junto com o síndico que ele está gastando, que ele está implementando dentro do condomínio. A mesma coisa é o município, o estado e o país. É como se fosse um grande condomínio que o seu dinheiro está indo todos os meses e que você não está cuidando dele. Eles estão fazendo o que querem, viagens longas, caríssimas, bebidas e comidas e restaurantes e hotéis caríssimos pelo Brasil e mundo inteiro, resort, não sei onde. Pessoa que tem um salário de 40 mil, compra resort, compra fazenda, compra gado. É uma coisa assim que a gente não consegue entender. Eu estou nessa iniciativa, trabalho desde os 6 anos de idade, entrei na iniciativa privada, fundei minha primeira empresa nos anos 2000. Hoje eu tenho 4 empresas, já faturei muito recurso altíssimo no trabalho que eu atuo, que é no setor elétrico. Eu não sou rico. Você pega políticos que às vezes estão 8 anos em cargo e saem milionários. Isso é incompatível, é indecente e muitas coisas que acontecem no Brasil, dando um exemplo aqui claro, se fosse no Japão ou em outro país que tenha moral, que tenha ali as instituições daqueles países funcionam, por exemplo, no Japão, quando comete lá um crime, uma corrupção, o próprio cidadão que cometeu, ele se mata. Então, o nosso país ele está escancarado essa questão da corrupção, do desgoverno, da falta de credibilidade das instituições. O cidadão não acredita mais nas coisas que vêm acontecendo. Você pergunta para qualquer cidadão na rua se ele acredita no judiciário, se ele acredita nas nossas instituições públicas, ele fala que não. Já perdeu a credibilidade. E isso precisa ser reconstituído, porque no momento em que você traz credibilidade, as pessoas começam a acreditar, elas começam a lutar diferente e trabalham e prosperam. É isso que nós temos que pregar daqui para frente para os nossos jovens, na nossa classe política, começar a falar disso rotineiramente para que as pessoas entendam
que há uma necessidade de fiscalizar mais e lutar por um país liberal. E eu digo mais uma coisa, nós temos aí a legislação trabalhista desde 1940, da época de Getúlio Vargas. Veio implementada algumas mudanças, mas no meu ponto de vista precisa passar por uma reforma assim gigante, né, de mudanças reais. Então, você vê que o partido de esquerda, ele sempre atua na legislação trabalhista de forma a restringir o cidadão. No momento em que você aplica dentro de uma lei dessa, que eu sou proibido de trabalhar 8 horas, só preciso trabalhar 6, por exemplo, eu restringi. Sim. Ele está restrito, de acordo com a lei, a trabalhar 8 horas. Enquanto em outros países o cidadão escolhe trabalhar 5, 2, 10, 20 ou 12, o quanto ele quiser. Eu trabalho até quanto eu aguento. É confiar no governo para fazer a melhor escolha para você, e nem sempre o governo está com a melhor intenção, né? Exatamente, por isso que eu entendo que precisa ter uma reforma gigante para que as pessoas consigam decidir o que de fato ela quer. Eu não quero trabalhar para você por R$1. Eu só trabalho para você se você me pagar R$20. E você vai escolher se quer me contratar por 20 ou se você quer contratar por 1. Qual mão de obra você quer? Então, essa liberdade de negociação entre as pessoas, a vida inteira ela existiu. A mesma coisa é eu comprar algo de você. Você precisa vender e eu preciso comprar. Eu te faço uma oferta, você verifica se ela está boa para você ou não. Você vende ou não. É uma prerrogativa e uma decisão específica daquela pessoa. Então, eu acho que o governo tem que interferir menos, tem que tratar a legislação trabalhista, até porque o que traz na legislação trabalhista nossa hoje, muito claro, e que fica na cabeça das pessoas, é a questão da aposentadoria. Eu quero trabalhar, eu quero recolher, eu quero assinar minha carteira porque eu vou aposentar. Só que hoje o INSS, que cuida disso, ele está tão endividado que não é mais garantia de aposentadoria para ninguém. As pessoas têm que saber disso. Sim. Ela tem que entender que ela não tem mais garantia de aposentadoria. Ela tem que entender que se ela trabalhar, por exemplo, quando o governo Bolsonaro, vamos citar aqui, ele abriu ali, o Paulo Guedes, a questão de abertura das empresas, da microempresa, tentou trabalhar ali na redução de imposto, e o país teve uma abertura de empresa muito grande, e abriu para que a gente pudesse contratar PJ, por exemplo, contratar uma pessoa como PJ, foi uma coisa muito clara na cabeça das pessoas que fizeram esse tipo de contratação e as que foram contratadas. Por exemplo, se eu ganho um salário de R$2.000 na carteira, eu não vou receber R$2.000, eu vou receber em torno de 1.450, porque outros R$500, 500 e pouco, fica retido no INSS, é uma retenção obrigatória, quer dizer, o governo te obriga que parte do seu serviço fique com ele, cara, é obrigação, não é uma coisa da sua vontade. E o próprio empresário que contratou e assinou, ele recolhe mais quase R$1.000. Então o governo fica com um exemplo, estou dando um exemplo claro, tá? Não estou fazendo uma conta aqui específica, mas você tem um salário de 2.000, você recebe em torno de 1.450 na sua conta, o governo já ficou com 500 e pouco, o empresário pagou mais quase 1.000, o governo ficou com quase o tanto do salário que você recebeu quando ele recebeu dos dois. Ele obrigou o profissional que trabalhou a pagar um imposto para ele que ficou retido, e ele obrigou quem te contratar, todo dia 7 de cada mês, é todo dia 7 de cada mês esse recolhimento, tá? Sobre o trabalho, o empresário tem que recolher. Então, dizer para você que ele ficou praticamente com o valor que você trabalhou 30 dias para receber e o governo não trabalhou 1 minuto para poder pegar aquele recurso, diz que para te dar uma sensação de segurança de aposentadoria. Que todo ano muda as regras e você não sabe o que vai acontecer. E o jovem provavelmente não vai se aposentar. É algo que a gente está aqui num podcast jovem, falando sobre iniciativa privada. Eu acho muito importante que o jovem entenda isso, que foi uma coisa que eu ouvi quando vim para o partido, e provavelmente o José ouviu, todos os meninos ouviram, que é um momento da gente ocupar os espaços, porque o espaço está lá e a gente tem que ocupar para fazer algo melhor. Porque são coisas que as pessoas não percebem. Por exemplo, o jovem não vai se aposentar. Tá com um rombo enorme no INSS. Não tem como, é só fazer conta. Não tem como. É só fazer conta. Eu conheço gente perto de mim que só percebeu, gente já de idade e tudo mais, que foi perceber taxas, impostos e o tanto que é um absurdo,
porque começou a trabalhar na iniciativa privada, passou a vida inteira defendendo um governo de esquerda, foi para a iniciativa privada, percebeu a mão do governo no bolso, tirando seu dinheiro, e aí começou a mudar o discurso. E é isso que o jovem tem que começar a perceber, porque para a gente ainda dá tempo. Exatamente. Dá tempo de fazer a nossa carteira, nossa aposentadoria, construir uma vida, porque ainda somos jovens. Daqui a 30 anos já vai ficar muito tarde. Então, ninguém aqui gosta de ficar vendo corrupção, política, o que o presidente fala, o que eu não sei quem fala, mas é um espaço que já tá aí. Ou a gente deixa ser ocupado por alguém que não tem os mesmos valores que a gente, ou a gente corre atrás. E dizer para você que não é uma questão nem de esquerda, mais nem de direita essa polarização. É uma questão das pessoas amadurecer isso na cabeça e entender o que é certo e o que é errado. E o que vem sendo construído no Brasil hoje é errado. Precisa mudar. Então, a conta que eu estava fazendo nessa questão dos R$2.000, quando foi contratada as pessoas por PJ, ela passou a ganhar R$3.500 a R$4.000, direto no bolso dela. Ela emite a nota, recebe diretamente no bolso, os recolhimentos do MEI era mais barato, era em torno de R$50. Então, ela poderia comprar uma moto, poderia pagar uma parcela de um carro, poderia, por exemplo, comprar uma casa, fazer a melhoria na sua vida, porque ela estava cuidando do dinheiro dela e não o governo. Sim. E poderia, de repente, abrir uma previdência privada, recolhendo todos os meses, porque ela vai correndo juros todos os meses, e no futuro, daqui 20 anos, ele tem uma fortuna para poder gastar na sua velhice, sem depender R$1 do governo. Sim. Então, as pessoas precisam atentarem para isso, que o que acontece no bolso do cidadão brasileiro hoje é um assalto, de fato, um assalto. E dizer que aqueles 1.400 que sobrou dos R$2.000, você ainda tem que pagar imposto embutido sobre ele em tudo que você vai comprar. Na energia, no supermercado, nas escolas, nas livrarias, tudo que você paga tem 40%, 30%, no mínimo 35% de imposto embutido em cima. Então, o poder de compra de R$2.000 de um cidadão que ganha R$2.000 de carteira assinada, ele não chega a R$200. Quando você faz todas as contas. Então, isso é um assalto ao bolso do cidadão. E os jovens que estão vindo aí têm que começar a montar as classes de jovens para estar discutindo esses pontos, onde nós podemos melhorar no nosso país, para a gente ter qualidade de vida de fato, sem depender do governo. Um país que está tendo hoje mais de 90 milhões de pessoas no assistencialismo, não pode ser um país que está caminhando para dar certo. É quase que a metade da população dependendo de alguém para ela sobreviver. E pensando nisso aí, eu comecei a pesquisar um pouco mais e por conta própria já criei uma carteira de investimentos, pensando no meu futuro. Hoje já estou na B3, né, fazendo investimento em ações, com foco em dividendos, para que eu pense no meu futuro fora estado também, né? Para que eu crie uma reserva própria para mim. Eu já comecei a fazer isso. Não sei se eu acredito que seja o certo também do jovem já começar desde cedo, porque investimentos hoje, com o tempo, o tempo é o maior aliado do investimento. Quanto mais cedo você começar, mais rentabilidade você vai ter no futuro, né? E o Reginaldo falou aqui que o Brasil falta gestão. O problema do Brasil é gestão. Ele deixou bem claro isso aqui. E o Zema? Qual que você avalia o Zema como presidente do Brasil? Ele vai resolver isso? Será? Olha, eu entendo o seguinte. Eu sempre, como eu disse, a prefeitura é um conjunto de coisas. O Brasil também é um conjunto de coisas que precisa ser administrado. Né? E o primeiro ponto é acabar com parte dos ministérios. Tem ministério que não serve para nada, ele só traz despesa. Não serve para nada. Tem ministério hoje no Brasil que você vê, o que ele fez? Nada. Eu não vou citar nomes de ministério para não criticar alguma classe que pode se sentir ofendida por isso. Mas tem ministério que, se você for fazer um levantamento, ele passou aí 3 anos, ele não fez absolutamente nada. Zero. Só criou despesa para o Brasil. Dizer que o Romeu Zema, por ser do Partido Novo, ele está bem preparado e bem assessorado e sabe o que fazer. É uma pessoa que, quando eu fiz a minha avaliação individual sobre os nomes que estão postos hoje presidenciáveis no Brasil,
Você olha cada um e puxa o currículo dele e vê o que ele já fez. Qual é a história de vida daquela pessoa? Eu não achei nenhum que batesse o Romeu Zema. Romeu Zema é uma pessoa que veio da iniciativa privada, a família da iniciativa privada, não tem nenhuma questão jurídica ou de criminal que veio ali de história familiar dele, nenhum tipo de problemas de corrupção, envolvimento em qualquer outro tipo de situação obscura. Constituiu aí uma empresa familiar e depois ele conduziu, chegando a ter aproximadamente 8 mil funcionários nas empresas dele. Hoje tem em torno de 5.700, né? Que foi preciso mandar embora na época do governo Dilma, ele teve que dispensar mais de 2 mil funcionários naquela época, em função da recessão e tudo que estava acontecendo no Brasil. É uma pessoa que pegou um estado com muitos problemas críticos, todas as prefeituras com problema de recebimentos, problemas dos funcionários que tinha feito empréstimos consignados que estavam com o nome no Serasa, porque o Estado tinha retido e não recolhido. Pegou um Estado com um monte de problema, um Estado oriundo ali da esquerda, do petismo ali, que era muito forte em Minas Gerais, e ele venceu os 4 anos administrando, foi reeleito em primeiro turno e completou agora mais de 7 anos no governo. Então, uma pessoa dessa, no meu ponto de vista, ela está preparada para qualquer cargo que ela quiser exercer. Quando você avalia os outros nomes, nenhum deles fizeram isso. Então, a gente precisa olhar para isso. O que aquela pessoa fez? Qual a vida dela? O que ela pretende fazer? Qual a competência? Ela tem condições de executar isso? Então, eu vejo no Romeu Zema isso, e eu defendo, e a gente pede, né, e vamos lutar para que o povo brasileiro também olhe as pessoas dessa forma, para que nós tenhamos no futuro gestores bons no nosso país, que possa vir para fazer as mudanças que precisamos. Porque aquela pessoa que ela está acostumada a sobreviver do serviço público, ela não vai fazer as mudanças que a gente precisa, porque ela já está acostumada a servir ali, a viver do serviço público. Então ela vai defender sempre isso. Ela não vai defender o trabalhador, o empresário que precisa empreender e crescer. Ela vai defender que os cabides de emprego sejam maiores. Então, nós temos que ter essa clareza e nós temos que levar essa mensagem para os jovens para que eles amadureçam na cabeça deles, leva isso para os pais, para os avós, leva isso para os amigos, leva esse debate para dentro da faculdade, para dentro das escolas, para que as pessoas entendam um pouco de política e entenda que o Estado ele é um arrecadador de recursos, ele assalta o povo brasileiro e entrega muito pouco de volta. Por quê? Fica tudo no meio do caminho em despesa e outra parte em corrupção. E a gente tem que ter clareza desse assunto. Falamos aqui do cenário nacional, agora vamos falar aqui do cenário regional. Em Mato Grosso, acaba de sair aqui uma matéria falando por governo do estado, né, que o Novo repete a estratégia de 2024 e tenta lançar empresário ao governo ou Senado. O empresário Marcelo Maluf recebeu o aval hoje, né, do presidente nacional do Novo. O que você acha desse nome aqui para governo ou Senado do estado? Eu não vi essa matéria, é uma matéria que lançaram agora, não vi ainda essa matéria, né, eu desconheço ela, não analisei. Mas quando você analisa, por exemplo... Que também é um empresário, né? Igual se você analisa o perfil, né? O Marcelo Maluf, ele é um cuiabano, é oriundo de Cuiabá, é um grande empresário em Cuiabá, que constituiu aqui a empresa e viveu aqui em Cuiabá e vive até hoje e ajuda a empreender nessa cidade. Então, se ele se dispôs e se resolveu a ser um candidato, ou um nome pré-candidato no Mato Grosso, será bem-vindo. Porque são uma cabeça nova que vem da iniciativa privada com ideias novas para ser aplicada na política. Isso é importante para nós. É uma pessoa que vem do liberalismo, é acostumada a trabalhar, então ele tem muito a contribuir, porque ele tem uma experiência enorme de gestão, de construção, de vários empreendimentos, em várias áreas, não só em construção civil. Então, eu acho que Mato Grosso só tem a ganhar com mais um nome, né, que venha a brilhantar aí o cenário na questão política
se for na majoritária, se for para Senado, venha brilhantar e acrescentar aos debates políticos na cabeça do mato-grossense, né? Trazer, de repente, ideias novas para que as pessoas se alertem, né? E aprendam mais sobre gestão, sobre o que está acontecendo a nível estadual. É importante. Reginaldo, você já está no Partido Novo já tem algum tempo. Existe, como esse ano é um ano eleitoral, existe algum processo seletivo para que os candidatos possam entrar no Novo hoje? O partido, é por isso que eu entendo hoje e falo com bastante clareza que o Partido Novo é o melhor partido do Brasil. Não existe outro partido igual ao Partido Novo, estatutariamente falando. Por quê? Os partidos políticos, todos os presidentes, que seja municipal, né, estadual ou nacional, eles são autorizados dentro do estatuto a serem candidatos. Então, muitos trabalham fazendo escadas para eles se elegerem. Tem muitos caciques políticos no Brasil, em todos os estados, que ele se perpetua por 20, 30, 40, 50 anos, ou às vezes até morrer, né? Vivendo ali do poder público. Então, os partidos eles foram constituídos e prepararam esse modus operandi para levar um grupo no poder. O Novo não. O Novo, quem está dentro do diretório não pode ser candidato. Se quer ser candidato, ele tem que sair pelo menos com 12 meses antes. Está sendo alterado para 6, mas inicialmente é por 12 meses ele tem que deixar a diretoria. E dizer que a pessoa que vai ser candidata, ele passa por um processo seletivo, sim, para entender quais são os pensamentos, né, de liberalismo econômico, a liberdade das pessoas, o que ele entende, né, das questões econômicas, para ser aprovado por determinados cargos, né, políticos dentro do partido. E também tem um instituto dentro do partido que ele faz as avaliações. Então, quando você preenche a ficha, todos os seus dados, manda os documentos, ele faz uma varredura para ver quais são o seu histórico, o que você tem, o que você já fez, qual foi a sua vida pregressa. Então, eu vejo isso um lado muito positivo, porque o partido está preocupado em colocar pessoas com os ideais definidos ali, né, com os princípios definidos, de acordo com o que o partido prega em seu estatuto, e entende que essa pessoa, a partir do momento dessa análise, ela vai realmente fazer aquilo que é melhor para a população. Então, eu vejo hoje que é o melhor partido do Brasil. As pessoas precisam conhecer o Partido Novo, precisam estudar o estatuto, precisam participar, porque é um partido que está se preparando, já foi preparado e está construindo, né, daqui para frente para ajudar o país. Sim, assim, até uma questão engraçada. Minha família nunca foi de participar de política, nem nada. Mas quando eu comecei a falar me encontrei com os meninos do Novo, essas coisas, a minha irmã me mandou a seguinte mensagem: já se filiou ao Novo? Eu falei sim, ela. É que o Novo é o futuro do Brasil. Ela me mandou isso. Ela não se envolve em política, não gosta disso. E ela, só de analisar, já me disse isso. E porque a minha perspectiva do Brasil hoje em dia, que é um país quebrado, cheio de legislação, cheio de penduricalhos, uma coisa contradiz a outra. Então a gente está num momento que precisa de uma nova política, com novos nomes, novas ideias, mudar o Brasil antigo. E essa questão que você tinha dito, que hoje não é mais um direita contra esquerda, é um sistema que está quebrado. E as pessoas, independente do partido ou da posição política delas, é uma questão de ética, de princípios, de moral, que falta. Mesmo pode ter uma pessoa que está na direita, o que aconteceu muito, eu tive algumas experiências na universidade, experiência na prática, são pessoas que se dizem de direita, conservadores, vamos dizer, liberais, mas chegou no momento de agir conforme isso, contra a corrupção, contra uma coisa ilegal, e não fez, foi a favor. E ainda eu que me posicionei, acabei sendo criticada, ouvi, você não participou disso e está acontecendo isso por sua culpa. Então não é uma questão assim de só apontar o dedo para o presidente, para governador, senador, essas coisas.
é uma coisa, é uma política que tem que ser aplicada na própria vida da pessoa. A pessoa tem que se decidir o que ela tem de princípios e morais e seguir a favor disso. Então, acho que essas diretrizes, de novo, da liberdade de livre mercado, liberdade individual, um Estado enxuto, esse é o futuro. Porque o nosso Brasil já é o contrário disso e não está dando certo. Então, a gente, tem lá no site do Novo, você entra lá e tem todos esses 6 pontos de princípios do Novo. Esse é o futuro, porque o que está sendo feito, que é o contrário, já está dando errado. Então... Exatamente. Então, você está correta nas suas falas, e a gente tem que ter maturidade para entender as coisas, porque é o que a gente tem sempre colocado aqui. E a gente vê que o jovem, como ele disse no início, o jovem já é o presente e o jovem é o futuro, né? E através desse jovem vem outros jovens, vem mais jovem ainda, que no futuro serão os nossos representantes, e isso tem que ser debatido agora, tem que levar para os jovens e tem que debater de fato. Para você ter ideia, nós moramos num país riquíssimo, o Brasil tem de tudo, mas o Brasil ultimamente só constitui dívida. O Brasil não está constituindo melhoria nenhuma. É um país rico, um povo alegre, um povo trabalhador, mas o país só está adquirindo dívida. Mais nada, é só isso. Para você ter ideia, agora recente, tem acontecido 2 fatos aí gravíssimos no nosso Brasil. Primeira questão do Banco Master, né? Que é um calote tremendo que está acontecendo, e aí você percebe que está claro e está nítido para todo mundo ver. O Supremo protegendo as pessoas. Cara, isso é um assalto na cara do povo. E é muito dinheiro. Nós estamos falando de bi mais bi. Não é um negócio. É um dos maiores calotes do mundo. Não é um negócio a nível nacional. Quando você analisa o contexto, é um negócio que ele tem uma repercussão mundial por ser um dos maiores calotes do mundo. É um negócio que vai virar série daqui a uns dias, porque tudo hoje, você reparou que todos os malandros do mundo estão virando série? Tudo quanto é bandido está virando série? A Lava Jato também virou filme, né? O caso você já da reparou? Lava Jato. Não, mas você vê os bandidos, os narcotraficantes, tudo vira série, aquela série longa. E a gente começa a assistir, daqui a pouco começa a defender o bandido. É impressionante. Você vê como é que uma instituição como os Correios, que no governo passado Bolsonaro ele estava trabalhando no azul e vinha caminhando super bem. Hoje os Correios estão quebrando. Aí você pergunta, cara, como é que consegue quebrar uma empresa que não tem concorrência? É um negócio assim que você fica pensando. Não tem sentido. Não tem lógica uma questão dessa. Não tem lógica, porque a arrecadação existe. Sabe? É a única empresa, não tem concorrente praticamente da mesma forma que nem os Correios, e a empresa está quebrada. Se isso tivesse na mão da iniciativa privada, ela estava gerando emprego, recolhendo imposto e estava crescendo. Então a gente vê que o poder público ele é incompetente, e a nível geral, tá? O poder público é incompetente para cuidar do dinheiro das pessoas. Não tem outra explicação. Reginaldo, você é esposo da nossa presidente do Mulheres pelo Novo estadual, né? Como que está hoje o processo de inclusão de mulheres? A gente quer trazer ela aqui, mas eu queria ouvir de você também um pouco desse cenário de colocar a mulher na política, dar vez e voz para ela. Ela está trabalhando nessa questão de trazer mulheres para filiar o partido, para conhecer o partido, isso é importantíssimo. No país hoje, mais de 50% do eleitorado são mulheres, né? No Mato Grosso, inclusive, em torno de 50% do eleitorado são mulheres. E você vê que a representatividade de mulheres nos poderes públicos, como nos cargos aí políticos, ele é menos de 20%. Então essa conta não fecha. As mulheres, o que está demonstrando? Que as mulheres não estão defendendo as mulheres. Isso é ruim. É muito ruim. Então, a gente entende dentro do próprio Partido Novo, inclusive a parte de diretoria do Novo, na nível nacional, são mulheres, tem toda uma tratativa com as mulheres, e o Novo defende as mulheres na política, e as mulheres têm a sua parte mais sensível para lidar com muitas causas, inclusive as fazer inclusão, as questões sociais.
Então nós precisamos defender isso e trabalhar maciçamente, não só nos jovens, mas também nas mulheres, para que elas entendam que elas precisam defender a classe das mulheres. Então as mulheres, ela é uma luta de todas, não é a luta de uma mulher. Então muitas vezes as mulheres buscam muitos direitos, às vezes acham que têm muitos direitos, mas não lutam por ele de forma adequada. E nós entendemos que a única forma, é a única, não existe duas, para você mudar qualquer coisa no Brasil é através da política. Sim. A política, ela faz parte na sua vida no presente, no futuro, futuro dos seus filhos e netos. Ela que vai definir e ela que define as regras para viver em sociedade. Então, as mulheres é parte importante, porque são os votos dela que ajudam a eleger os políticos do nosso Brasil. E eu acho que elas deveriam defender e votar mais em mulheres. Com certeza, se as mulheres vestirem a camisa das mulheres, elas colocam o mesmo tanto de político no Brasil como mulheres, ou às vezes até mais pela quantidade de voto que tem. Então, eu acho que precisa ser discutido mais, precisa ser debatido mais, precisa ter fórum para debater esse assunto, precisa ser debatido isso na Câmara, na Assembleia, isso precisa ser debatido, as mulheres têm que entender como vive o nosso Brasil, que isso implica diretamente na cozinha dela. As mulheres, muitas vezes, ela tem dupla, tripla jornadas. As mulheres, às vezes, trabalham em algum emprego, muitas são diaristas, outras trabalham em casas como doméstica, ela cuida dos filhos, ela cuida da gerência da casa, de toda a alimentação, das compras no supermercado. Então, a mulher, muitas vezes, ela trabalha mais do que o homem. Entende? Mas são dois distintos, são duas pessoas diferentes. O homem tem o seu instinto, as mulheres têm o dela. Mas elas precisam entender que há uma necessidade, não é nem querer, não, eu quero, não gosto de política, não quero saber de política. Não é saber ou não querer, ela é obrigada, porque ela já participa da política todos os dias. Ela só não entendeu que a política vivencia dentro dela e dita as regras de como ela viver. Então, no momento em que as pessoas entendem isso, ela começa a participar mais efetivamente. Começa a procurar entender o que está acontecendo e o que ela pode contribuir para fazer as mudanças que ela quer. E acredito que todos nós queremos mudanças e queremos mudanças para melhor, não são mudanças para piorar. Então a mulher precisa entender que a compra que ela faz no supermercado, que custa R$1.000, R$1.500, ela está com poder de compra de 55%, 60%, só daquilo que ela gastou. O resto foi imposto. Então, se não tivesse um imposto tão alto, a gente poderia comprar mais, ou comprar coisas melhores. Uma outra coisa que as pessoas precisam entender, que a comida, ela não chega na panela de graça, e ela tem que sair de algum lugar. E muita gente critica o agro, muita gente critica a agrotóxico, muita gente critica um monte de coisa na área rural, mas não entende que sem a área rural, sem o lavrador, sem o agricultor, sem o agro, sem a pecuária, as pessoas que estão na cidade não comem. Por quê? Nada chega na panela de graça. E tudo que chega na panela tem o seu imposto embutido dentro. Então, as mulheres, elas têm como é que se diz aqui? Elas têm como falar disso com procedência. Por quê? Porque elas vão no supermercado, elas fazem a compra e a gente pede para olhar na nota fiscal, quando ela pedir, quanto está ficando o dinheiro dela no supermercado para impostos que serão recolhidos para o governo. No momento em que ela prestar atenção nisso, eu tenho certeza que ela volta para casa indignada e vai entender que precisa participar da política de fato. Eu vi que você participou do encontro Mulheres pelo Novo, que teve lá em Sinop, né? Recebeu também a nacional, né? Que a presidente nacional. Como foi participar desse evento lá? Olha, foi importantíssimo. Lá foi feito pela nossa pré-candidata a deputado federal, a Mirtes, que foi candidata a prefeita de Sinop, né? Teve ali os vereadores do Novo também de Sinop, de outras regiões ali, porque o Novo hoje tem vários vereadores no estado. Então foi importante, né, que a gente conseguiu levar uma mensagem, a mensagem do partido, que é um partido liberal, um partido que está para
defender as causas mesmo que o Brasil precisa e defender, né, e esclarecer que as mulheres precisam participar da política efetivamente de alguma forma. Se não for candidata, mas que ajude uma outra mulher que será candidata e que defenda realmente as causas da mulher e que vota, que as mulheres façam força de votar em mulheres, né? E que mais mulheres venham para a política. Porque hoje a gente quer, não é os 30% que a lei pede nas chapas de deputados e vereadores. A gente quer 50%, 60% de mulheres. A gente precisa defender isso. Porque hoje o que acontece? Pede lá um percentual de mulheres na chapa de deputados, de vereadores e deputados federais. Para você conseguir o percentual, cara, é uma dificuldade. As mulheres não querem participar. Não querem. E elas não entenderam a necessidade de participar. Então, gente, se você tem hoje uma chapa de deputados estaduais de 25 deputados, o correto é que tivesse ali 15, 18 mulheres participando naquela chapa. Isso é o correto. Porque elas teriam mais chance de chegar mulheres no parlamento. Hoje, quantas mulheres deputadas estaduais nós temos no Mato Grosso? Quantas? Só uma. São 24 cadeiras. É uma vergonha. É uma vergonha. Por isso que o nosso prefeito Abílio, muitas vezes, as pessoas criticam ele. Eu acho que ele está de parabéns. Tem as deficiências? Claro que tem. A honestidade é um grande coisa na vida dele. Na prefeitura deu e ele defendeu. Um avanço, né? Ele defendeu as mulheres nas secretarias e ele lutou por uma chapa ali, a diretora da Câmara de Vereadores, de mulheres. Extremo de mulheres. E isso já é... A Câmara chegou a ter zero mulheres, né? E hoje já tem bastante mulheres lá ocupando espaço de poder. Então, você vê como é que é? A mudança acontecendo. Então, as mulheres precisam entender isso. Precisam entender isso, que precisa participar da política de alguma forma. E é importante isso e a gente tem que trabalhar isso com os jovens. Vocês estão de parabéns pela iniciativa que vocês estão tendo. Eu acho que daqui tem que crescer, tem que acontecer mais encontros jovens. Vocês podem contar comigo, tá, individualmente, para ajudar nessa caminhada, para fazer encontro de jovens. Se precisar de ir lá, ajudar a conversar, ajudar em alguma coisa, estou à disposição. É o trabalho que eu quero fazer. Eu vim para a política, foi com um propósito. Eu não vim para a política para ter cargo ou para ter trabalho. Não preciso, eu vim para contribuir. Porque o que eu precisava para a minha vida, Deus já me deu a oportunidade de ter. Eu não preciso me enriquecer, eu não preciso ficar milionário, porque eu entendi que daqui não levaremos nada. E pensar em deixar herança para a filha é uma bobagem, porque muitos pais que deixam herança para os filhos perdem tudo no meio do caminho e volta a zero, porque não sabe administrar ou não tinha o mesmo ritmo do pai. Então a gente tem que tratar os filhos como? Dar educação, para que eles possam viver bem em sociedade, dar os estudos para que eles consigam se qualificar e fazer uso daquela inteligência para aquilo que eles gostam. É isso que nós temos que preparar os filhos e entender que daqui não levaremos nada, iremos sozinho, nu como nascemos. Igual tem aquele ditado, né? Ensinar a pescar e não dar o peixe. Exatamente. Pro filho, então, estou aqui, me coloco à disposição aí para outras empreitadas de vocês, que vocês precisarem. Então, uma última pergunta, então. O que você acha que o novo precisa, principalmente nesse ramo que estamos de jovens, para crescer um pouco mais no Brasil e no estado de Mato Grosso? A questão dos jovens, você sabe historicamente que os jovens, né, foi um dos combatentes em várias regiões do Brasil, nas universidades, defendendo. Tem muitos jovens que vieram para a política e muitos deles, nas épocas deles, estão até hoje. Então, dentro dos jovens, dentro das universidades, das instituições, quando os jovens eles vestem a camisa de alguma coisa, você percebe que aquilo acontece. Então, nós precisamos pegar todos os jovens, por exemplo, de Cuiabá, tentar trazer o maior número de jovens para conhecer o partido, para conhecer e debater política. Nós precisamos fazer isso o mais rápido possível. Nós precisamos pegar isso, fazer encontros com a Nacional para unir os jovens do Novo do Brasil inteiro. Isso acontece, esses encontros anualmente. Podemos solicitar isso com mais frequência para que a gente possa ter o maior número de jovens participando desses encontros e debatendo política e que eles já começam a trabalhar dentro da cabeça deles a questão política do nosso Brasil. Então não é só estudar, não é só ir para a universidade, é entender o que está acontecendo na administração pública, o que podemos mudar
para melhorar a nossa vida e trazer qualidade de vida, porque é o que precisamos, é qualidade de vida. Se você tem um país que te dá segurança, você tem condições de trabalho, você tem condições de ter aí, pagar um sistema de saúde para você, você já começa a ter qualidade de vida e você entende que você não precisa ser uma pessoa rica, porque o próprio país, ele tem condições de te oferecer qualidade de vida. Você não precisa se preocupar em comprar uma mansão dentro de um condomínio, você pode comprar uma casa num bairro, porque o país te dá uma segurança. Você não precisa se preocupar com comprar um avião, porque as passagens aéreas são acessíveis. Então, você não precisa se preocupar em comprar carro, porque você tem um transporte legal, porque nós temos uma infraestrutura boa para andar pelo nosso país, inclusive ferroviária, que hoje praticamente nós não temos. Nós temos que pensar nesse conjunto, porque aí você fica despreocupado. Tem países que você vai visitar que as pessoas não têm preocupação em ficar ricas, porque ela sabe que o que ela ganha todos os meses é o suficiente para ela viver, porque o país tem um conjunto que te dá oportunidade, te dá segurança e qualidade de vida. Então, tem lugares que você pega trailer para poder viajar, em outros países você viaja, você tem os lugares de estacionar, onde tem rede de esgoto, tem tudo para você ligar o trailer, tem energia, tem internet, tem tudo naquele local. Então, por que você vai ficar preocupado? Você vai viajar, você sabe que você tem a segurança e você tem onde fazer suas coisas. Então, você não tem uma preocupação em ser um milionário. Lógico que tem as pessoas ambiciosas que querem crescer e fazer negócio, mas a grande maioria não. A grande maioria da população não tem ambição. Ela quer trabalhar e quer viver bem. Quando você tem essa qualidade, você não precisa ficar preocupado com outras coisas. E é isso que nós temos que buscar. Que o nosso país, que o Brasil, como um país rico, que hoje com distribuição de renda péssima, com corrupções enormes, não entrega qualidade de vida, a gente precisa pegar essa riqueza do Brasil e transformar em qualidade de vida das pessoas. E qualidade de vida é você ter infraestrutura boa, você ter saúde que funcione de alguma forma, ou que seja privada ou pública, que você tenha um sistema educacional que seja de qualidade e que você consiga transitar pelo país de forma segura, que você sabe que você tem segurança e que as leis de fato defendem as pessoas. Hoje as pessoas viram muitas vezes em algum lugar e falam, não, a lei no Brasil funciona para quem tem dinheiro. Se você tem dinheiro, sua vida está resolvida, não precisa se preocupar com a lei. Então, para que existem as leis? Se é o dinheiro que compra. É o sentimento das pessoas, por onde você passar. Você pode perguntar para qualquer um na rua. Você acredita na lei brasileira? Você acredita na justiça? As pessoas, a grande maioria vai virar para você e dizer, não acredito, se eu tenho dinheiro, minha vitória está quase certa. Então, é muito difícil você acreditar num país dessa forma. As pessoas ficam desacreditadas, não acreditam, vira um país de piada. Hoje, se você analisar todas as redes sociais, pega aí, tem muitos humoristas que faz piada do Brasil para o Brasil afora. Você pega pessoas fazendo piada, ele tem 10 milhões de seguidores. Você pega pessoas que estão falando de coisas sérias, ele tem 500 seguidores. Então as pessoas precisam se preocupar com o que é certo, com o que é correto. E largar de brincadeira, porque o país é coisa séria. A vida das pessoas é coisa séria. E ela é passageira. Se você não aproveitar o período que você está aqui, você tem que entender que daqui a uns dias você irá morrer. Isso é inevitável, isso é bíblico. Você não vai perpetuar aqui para sempre. Então nós precisamos entender, gente, se eu tenho 80 anos de vida, é a média, ou 70, não sei hoje, né? Significa que eu vou viver só até 70. Se eu passar mais, eu vou estar no lucro. E se eu conseguir chegar lá, se eu não constituir alguma coisa no meio do caminho, e de repente morrer antes. Entende? Então, a gente tem que brincar sim, tem que ser alegre, mas o país é coisa séria, precisa ser debatido com seriedade. Eu acho que os jovens têm que fazer parte disso, têm que começar a entender, porque o Brasil vai mudar se os jovens estiverem com a cabeça no lugar para poder fazer o certo. E aí nós temos que pegar bons nomes. Nós temos Nicolas Ferreiras, Deltan Delagnol, Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, são pessoas que estão debatendo o Brasil para melhor. Você não vê outras pessoas com notoriedade nacional, né? Você vê o Pablo Marçal debatendo os assuntos a nível nacional, fazendo com que as pessoas entendam que empreender é bom, que é melhor do que trabalhar de empregado para outro.
Então, a gente precisa começar a trabalhar essas mudanças, e essas mudanças, elas vão acontecer a partir do momento que as pessoas aderem nisso e começam a fazer a mudança nela mesma. Não adianta você querer mudar uma nação, mudar as instituições, se a própria pessoa não querer fazer essa mudança. Ela precisa querer, e para ela querer, ela precisa entender. Caraca, Maria, que aula a gente está tendo aqui com o Reginaldo, Pois né? é. Aprendendo muita coisa com ele. E estamos chegando ao final, né? Já tem mais de hora e parece que foi 20 minutos aqui. Passou A gente rápido, escutando ele passou falando aqui. E eu gostaria de ouvir as considerações finais aqui do Reginaldo e também deixar uma última pergunta aqui. Por que o jovem hoje deve olhar com atenção para o Partido Novo e as considerações finais do Reginaldo aqui pra gente, né, Maria? Sim. E aí eu nem peço, eu imploro, né? Implorar para que os jovens venham conhecer o Partido Novo. É o melhor partido do Brasil. Busca na internet todos os nomes do Partido Novo, busca os mandatários do Novo, busca os prefeitos a nível de Brasil do Novo, para conhecer a história do que eles fizeram naqueles municípios, o que estão fazendo no Congresso Nacional, para que vocês entendam os debates dos nomes que estão no Novo hoje, como são feitos, a discussão deles a nível de Brasil. É importantíssimo que o jovem busque esses nomes na internet, conheça e acompanhe o trabalho deles para poder acreditar no partido, que é um partido que vai fazer diferença. E eu só tenho aqui a agradecer a vocês pelo convite, agradecer a Deus pela oportunidade. Hoje eu, como eu disse antes, comecei a trabalhar aos 6 anos de idade, sempre trabalhei, eu nunca tive carteiras assinadas, nunca preocupei com isso, sempre trabalhei, sempre busquei empreender. Peço que as pessoas também procurem esse caminho, porque é o melhor. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade que me deu em todas as áreas onde eu cheguei. Sair do sítio e chegar onde eu cheguei não é fácil, é através de muita luta. Hoje estou tendo a oportunidade que o prefeito Abílio deu de estar sendo secretário de Infraestrutura e Obra da capital do estado de Mato Grosso, um estado grande, um estado do agronegócio, é um município grande, é muito importante aquela pasta para a cidade de Cuiabá. Estou ali fazendo o meu melhor nas condições que tem, mas meu momento aqui agora é de agradecimento mesmo, pelas oportunidades que eu tenho tido e a oportunidade de estar à frente daquela pasta hoje e a oportunidade de vocês terem me convidado para vir aqui falar sobre política, falar com os jovens, e os jovens de Cuiabá precisam lutar pela política para mudar não só Cuiabá, o estado, mas também o nosso país. Bom, Que a gente isso. que agradece Demais. a presença, né? E que a gente possa terem mais eventos, novos projetos do Novo Jovem. Foi uma excelente aula, né, José? Então, que esteja sempre por perto. Vamos para frente. Show de Vamos pra bola. frente. Muito obrigado mesmo, Deus Reginaldo, abençoe. pela presença aqui. E eu gostaria de ouvir agora aqui também da Maria, umas considerações finais dela aqui, um recado para o jovem aí. Bom, a minha fala, eu queria dizer que eu espero grandes coisas, né, do nosso grupo aqui, dos jovens, que a gente possa trazer mais e mais jovens para junto da gente, fazer uma nova política, fazer um novo nome para o Brasil, porque acredito que todo mundo viu nesses últimos meses que no mundo inteiro aconteceram revoluções, governos que caíram, novos sistemas começando, porque os jovens levantaram e decidiram fazer alguma coisa a respeito da situação que eles estavam, e que a gente possa fazer o mesmo aqui no Brasil. Mudar desde a fundação até o topo, porque é só assim que a gente vai construir algo novo. É isso aí, pessoal. Agora eu quero falar com você que está nos acompanhando até agora aqui no podcast. Eu tenho um presente para você. Para você que quer resgatar esse presente, tem que ir no nosso Instagram, que é novojovem.mt, e falar lá que você assistiu assistiu o podcast até o final, que nós temos um presente para você lá, tá bem? Quero deixar um recadinho aqui também, você que ainda não está inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like aqui e deixa um comentário aqui também pra gente, falando o que você achou ou trazendo aí uma sugestão para o nosso próximo convidado, perguntas também pra gente fazer, né? Maria, a gente quer essa interação com vocês que estão assistindo e acompanhando o nosso podcast aqui, tem pouco tempo que a gente iniciou,
Então estamos lapidando ainda para chegar no melhor juntos exatamente, para chegar no melhor formato para vocês do podcast Raiz da Liberdade. Tamo junto aí e até o próximo episódio. Tchau, tchau.